E se você for dos mais emotivos, tipo eu, você vai chorar com certeza. Annyeong! Olá! Oi gente, eu sou a Nara da Revista Coreia e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma review do filme Space Sweepers que estreou essa semana na Netflix. Antes de tudo, já deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal pra poder apoiar o nosso trabalho e também segue a Coreia nas redes sociais pra você receber mais conteúdos e mais informações e atualizações sobre filmes coreanos, novelas coreanas, K-pop e tudo relacionado à Coreia do Sul. O filme tá épico, tá massa, então vamos pra review. Space Sweepers é um sci-fi space opera com toques de cyberpunk que narra a história de 4 tripulantes de uma nave coletora de lixo chamada Vitória. No ano de 2092, em uma terra praticamente inabitável, a corporação UTS, comandada por James Sullivan, construiu no espaço uma terra plana habitável. Mas apenas as pessoas com condições conseguiram fugir da Terra para morar nesse lugar. Claro que eu estou falando dos ricos. Adoro dinheiro. Detesto todos vocês. O piloto Terror, a Capitã Jung, o engenheiro Tiger Park e o robô Bubs fazem parte dessa tripulação da nave Vitória e, claro, pessoas não dignas de viverem dentro da Terra plana, de viverem fora dessa terra inabitável. Eles passam sua vida atrás de coletar lixo espacial em troca de conseguir algum dinheiro e alguma coisa assim para os reparos da nave e também para poder manter sua subsistência. Porém, a vida deles muda completamente quando eles encontram uma humanoide chamada Dorothy dentro de uma nave que eles haviam coletado no espaço. Eles descobrem então que a criança se trata de uma arma de destruição em massa e que está sendo procurada e que vale muito dinheiro. Para conseguir essa grana que vai resolver a vida deles, eles acabam embarcando numa viagem, numa aventura de alto risco. O filme foi dirigido por Jo Sung-hee e ele revelou que levou 10 anos para poder escrever a história e tudo começou quando um amigo dele chegou para ele contando sobre os perigos reais do lixo espacial. O cara já está experiente em escrever e dirigir filmes de fantasia, como é o caso de How Are You, Boy e Phantom Detective. Os visuais do filme são impecáveis, os efeitos visuais são de altíssima qualidade. Você assiste o filme assim, que chega a dar um orgulho de você estar assistindo uma parada tão bem feita. A produção não perde em absolutamente nada para os filmes de sci-fi de Hollywood. E aqui eu ainda quero dar um destaque para os figurinos. Para mim, a produção acertou o tom de todos os figurinos. Das armaduras super tecnológicas e que melhoram o desempenho dos soldados, as roupas super brancas e limpas e claras do pessoal que vive lá na Terra plana, que é rico e não precisa se preocupar com um grão de poluição que vai sujar e destruir suas roupas. Enquanto isso, o povo na Terra vivendo com máscaras antigás e as roupas escuras para poder disfarçar a sujeira da poluição. E quem vive no espaço, fora daquela Terra plana, vivendo e usando trajes espaciais super deteriorados e claramente envelhecidos pelo tempo. Um detalhe interessante sobre o filme é que todas as personagens se comunicam em sua própria língua. Mas para que isso aconteça de uma forma natural, todo mundo usa um aparelhinho no ouvido que funciona como se fosse um tradutor simultâneo. Environmental Organization want the space god can kill all of us. Now we be the only survivors. 중요한 얘기만 하자. Isso permitiu que a gente pudesse ver várias pessoas de diferentes nacionalidades representadas em tela e todas elas usando sua língua materna. Uma resolução sensacional e que, graças ao trabalho impecável dos atores, a gente pôde perceber que não houve nenhum desconforto, por mais que cada um estivesse falando uma língua diferente ali na hora da atuação. Sensacional. Os cenários e ambientação são tudo que um filme de space opera, sci-fi, cyberpunk adoraria ter. O design das naves tem um quê de originalidade. Os espaços comuns do filme, como a balada, a fábrica e outros ambientes, são produções que eu nunca tinha visto antes na minha vida, fora nos jogos Fallout, Halo e Saints Row. O próprio diretor disse que queria levar para o filme uma linguagem que ele mesmo só tinha tido acesso antes em videogames. As personagens principais têm um plano de fundo forte que acaba sustentando seus desenvolvimentos pessoais, suas escolhas e suas crenças. Eu não quero dar spoiler, mas eu vou dizer uma coisa aqui. A Coreia tem uma parada muito terrível de conseguir me conquistar para amar as pessoas que são retratadas como gangsters. Isso já aconteceu várias vezes e mais recentemente com Sweet Home e agora com Space Sweepers. Parabéns, Coreia. Ai, como eu tô bandida, ai, como eu tô bandida. Aqui eu vou dar um outro pequeno spoiler. Pra mim, um dos momentos mais interessantes do filme é quando a menininha chama o robô de irmã mais velha. 옥동이 언니는 옛날에 뭐 했는데? 언니? 진짜 넌 진짜
E o robô fica um pouco emocionado porque claramente é uma coisa que ele nunca tinha ouvido antes, e no momento que ele ouviu aquilo, ele se identificou com o que a menininha estava falando dele, falando pra ele. E vale lembrar que para muitos teóricos os robôs são seres não binários ou seres agênero, o que faz todo sentido porque afinal eles são máquinas. E os conceitos de feminino e masculino são impostos pela imagem e semelhança daqueles que criam robôs. Mas naquele momento, apesar da Bubs usar roupas ditas masculinas e ter uma voz grossa e grave, sua inteligência artificial se sentiu bem ao ser reconhecida pelo gênero feminino. E no decorrer do filme você vai perceber que isso faz todo sentido com a construção da personagem e os caminhos que ela toma ali no futuro e nas suas decisões. Apesar de tudo isso, agora com um pouco de spoiler, a história principal de Space Sweepers é bastante previsível e o roteiro por várias vezes acaba seguindo aquele clichê hollywoodiano. O vilão da história não é nada surpreendente, achei as motivações dele fracas e as decisões tomadas muito previsíveis. E na verdade até estranhas para alguém que parece ser tão onisciente e onipresente. O que é isso? O que de início já é estranho, porque ele tem uma dificuldade tremenda de encontrar um ser humanoide no meio do espaço, sendo que no começo do filme é apresentado pra gente que encontrar seres, encontrar pessoas e humanos no meio do espaço não é lá uma tarefa tão impossível. O fim segue estranho porque eu senti que a gente não teve todas as respostas para todas as questões, todas as perguntas que surgem durante o filme. Eu não ouvi o que eu ouvi? Fora isso, a solução bastante simples que foi encontrada para resolver o grande problema que havia sido instalado. Algumas atitudes também tomadas pelos tripulantes da nave, depois que eles te apresentam um plano de fundo da história deles, fica bem estranho assim, sabe? Você fica, por que essa pessoa decidiu fazer isso se ela é isso? Quando você assistir, vocês vão entender. Outra coisa que me incomodou um pouco foi a geografia de cena em relação às batalhas espaciais, às corridas espaciais e até mesmo algumas cenas de ação. É difícil compreender com clareza a montagem da sequência e quais são as coisas que eles querem que você preste atenção, que você dê foco quando eles fazem um enquadramento cinematográfico. Eita! Que momento, hein? Dessas cenas de ação e tal. É bem complexo, assim, fica bem confuso. Em vários momentos eu me peguei perdido, sem entender o que estava acontecendo, para onde que eles estavam indo, de onde que eles estavam vindo, para onde eles queriam ir. Mas também são detalhes que não atrapalham você curtir o filme e nem por isso também vai diminuir a sua experiência boa com tudo que está sendo apresentado. Porque independente do roteiro parecer clichê, a trajetória do filme é cativante, captura sua atenção, você se envolve com os personagens e a direção traz detalhes e algumas soluções de roteiro que são bastante originais, escolhas que até te surpreendem e, claro, cinematografia incrível. Space Sweepers é o primeiro filme sci-fi blockbuster coreano da história do cinema. E meus amigos, que representantes? O blockbuster ainda recebeu um investimento chinês da companhia Huai Tencent no valor de 4,2 milhões de dólares. Mas isso é só uma parte dos 22 milhões de dólares que foram empregados na produção desse filme. O que, na verdade, é uma mixaria de dinheiro pro trabalho que foi desenvolvido. Pra você ter uma noção, o segundo filme de Guardiões da Galáxia teve um investimento de 200 milhões de dólares. O filme Star Wars, O Último Jedi, também teve um investimento de 200 milhões de dólares. E Vingadores, A Era de Ultron, teve um investimento de 365 milhões de dólares. Gente, o que são 22 milhões de dólares num filme blockbuster sci-fi de altíssima qualidade? A Coreia realmente faz milagre com pouco dinheiro. E em questão técnica, Space Sweepers não perde em nada para esses outros filmes que eu falei. Os efeitos visuais ficaram por conta da Dexter Studio, que também fez os efeitos do filme Parasita. Eu li que eles usaram pelo menos 1.000 pessoas na produção desses efeitos visuais. Depois de várias e várias mudanças na data de lançamento por causa da Covid, o filme que ia ser lançado em todos os cinemas mundiais acabou sendo lançado direto na Netflix e somente lá. Uma pena, porque eu daria tudo para poder assistir esse filme no cinema, numa tela gigantesca, com um som assim, ó, 10 de 10 no máximo, para poder aproveitar ao máximo a experiência. O que eu mais gosto de filme coreano e que a gente pode ver assim facilmente em Space Sweepers é a forma que o filme coreano tem de conectar a audiência com as personagens. Assim como o próprio diretor Jin em entrevista, o interesse dele não era transformar o quarteto em grandes heróis corretos, com uniformes descolados e uma parada inacessível. Inclusive, enquanto você está assistindo, você vai perceber vários detalhes assim que são muito naturais. Por exemplo, o piloto com a meia furada, é uma parada que tá
tá bem longe, assim, daquela imagem que a gente tem de herói hollywoodiano. Eles são cidadãos comuns com interesses muitas vezes suspeitos, que erram, acertam, tomam decisões e se arrependem das suas decisões, e muitas vezes por causa de uma decisão eles vão até o limite. Só que isso tudo acontece enquanto eles estão no espaço sideral dentro de uma nave. Pra quem já é fã de sci-fi, com certeza vai perceber várias referências a outros filmes como Star Wars, Guardiões da Galáxia, o Wall-E até mesmo. Então tem várias referências ali que você consegue perceber que o diretor fez muito bem o trabalho dele de pesquisa em relação ao que já existe, o que já é designado como gênero sci-fi e space opera. E essa é a minha review do filme Space Sweepers, que já estreou na Netflix, então se você quiser assistir, tá disponível lá no catálogo. E ver esse lançamento incrível vindo da Coreia, que, gente, vale muito a pena. São 2 horinhas de filme, é super rápido e é um filme, assim, que te cativa do começo ao fim. E se você for dos mais emotivos, tipo eu, você vai chorar com certeza. E é isso, minha gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal pra poder receber outros conteúdos relacionados a filme coreano, a K-pop, a K-drama, etc. E segue a gente em todas as redes sociais pra você ficar por dentro de todas as novidades e todos os acontecimentos da Coreia do Sul. Obrigada por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!